Quarta-feira, 28 de maio de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as informações que mudaram os preços do mercado e, claro, o fechamento do mercado desta quinta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Pressão sobre a arroba do boi diminui, mas ainda é cedo para falar em reversão de cenário. A perspectiva de maior oferta de açúcar no hemisfério norte pressiona cotações nas bolsas internacionais. Alta do dólar e perspectiva de mais oferta no Brasil pressionam cotações do café. Milho tem dia de queda tanto na B3 quanto em Chicago. Queda do óleo e melhora do clima nos Estados Unidos dão um tom negativo para a soja em Chicago. E agora o mercado do boi gordo. As escalas de abate começaram a encurtar em São Paulo, estão em média em 7 dias, segundo a apuração da Scott Consultoria, e segundo a própria Scott, os compradores reduziram a pressão negativa sobre os preços, mas também evitam oferecer mais pela arroba nesse momento. Por sua vez, a ponta vendedora não quer negociar, pelo menos não a qualquer preço, esperando aí uma reação do mercado. Dessa forma, o boi comum segue a R$ 304, boi China R$ 306, vaca gorda R$ 275 e novilha R$ 288, uma estabilidade que já vem desde o início dessa semana. O mercado vem caminhando para um momento de menor pressão e mais estabilidade nos preços. Isso a gente percebe através do levantamento da Scott Consultoria. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 5 tiveram queda nas cotações. Vamos ver algumas dessas praças. Destaque ali para o Triângulo Mineiro, que recuou para R$ 283, sul da Bahia, R$ 273 também em queda, Tocantins, o norte do estado, R$ 277, mais uma praça que reagiu negativamente aos preços. Vamos agora às cotações no mercado futuro, lá na B3 em São Paulo, onde os negócios tiveram a seguinte variação. Maio, R$ 304,65, uma alta aí de 0,05%, praticamente estabilidade aí para o maio. O maio já está se ajustando aí para o final do contrato no próximo dia 30. Junho, R$ 310,15, subindo 0,89%, e o julho, R$ 319, uma alta de 0,19%. No Pecuário e Mercado desta quarta-feira, eu conversei com Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. Ele alertou para 2 pontos importantes de serem acompanhados: o recuo nas escalas de abate e a redução na oferta de fêmeas. Ambas situações podem influenciar na redução da pressão sobre a arroba do boi gordo ao longo do mês de junho. Veja o que ele diz. A gente já percebe uma certa resistência do pecuarista em entregar nos preços que estão sendo oferecidos. As escalas estão encurtando, que é outro sinalizador de que os compradores já começam a ter dificuldade em comprar boiada. Se você for um cara otimista, sim, você já pode acreditar em piso. Essa escala encurtando, como é que está essa referência hoje? Qual é a média dessas escalas hoje, seu Cid? Olha, nas principais praças, né, entre 5 a 7 dias de escala, e naquelas onde a oferta é maior e tem menos compradores, a escala chega aí até 10 dias, 11 dias. Então, nós acabamos de fazer um levantamento agora, porque no primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, a oferta de fêmea foi muito elevada ainda, tá? Foi menor do que nos anos anteriores, mas ainda assim muito forte. E agora a gente já tem os dados do gado do sistema de inspeção federal, e aí nesse sistema a participação de fêmeas no abate diminuiu, tá? Então a gente está caminhando agora para uma redução da oferta de fêmeas para abate. Mesmo porque a cotação do bezerro deu uma reagidinha, né? Desde o começo do ano. Isso é um estímulo também para a retenção de fêmeas. E o mercado do açúcar teve mais um dia de queda nas bolsas internacionais, tanto em Nova York quanto em Londres. O mercado segue focado nas perspectivas positivas aí de produção no hemisfério norte.
Para o consultor de mercado da G7 Agro, João Baggio, existe uma tendência de ampliação do cultivo de cana-de-açúcar na Índia, em detrimento de uma possível redução na área de soja por lá. Isso traz essa perspectiva, portanto, de aumento de produção. A Lívia Coda, da Redpoint Global Marketing, fala de uma recuperação da safra indiana, principalmente com a continuidade das boas condições das chamadas chuvas de monções. Ela também destaca a perspectiva otimista para a produção na Tailândia, já que a China está demandando o açúcar daquele país e isso tem estimulado a produção por lá. Portanto, a atenção está focada aí para o potencial de oferta de açúcar a ser produzido aí no hemisfério norte. Se as condições permanecerem favoráveis, fica mais difícil ou cada vez mais difícil uma recuperação dos preços do açúcar. Por isso, esses detalhes da safra do hemisfério norte precisam ser acompanhados de perto. Vamos às cotações. Primeiro, o açúcar lá em Nova York. A gente teve uma queda de 32 pontos no julho a 16,90 centavos de dólar por libra-peso. Outubro, 17,12, uma queda de 29 pontos. E o março, 17,59, uma queda aí de 27 pontos. Vamos conferir como ficaram as negociações lá no mercado em Londres. Agosto, 471,40 dólares por tonelada, uma perda aí de 1.120 pontos. Outubro, 468,80, uma queda de 990 pontos. E o dezembro, 470 dólares e 60 centes, uma queda aí de 840 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. O mercado do café fecha a sessão dessa quarta-feira com os preços atingindo os níveis mais baixos aí das últimas 6 semanas. A alta do dólar e as perspectivas de uma melhor oferta brasileira pressionaram as cotações. A colheita no Brasil está avançando, com o arábica um pouco mais lento aí. Alguns produtores tiveram que atrasar os trabalhos aguardando uma melhor maturação dos grãos. No entanto, se o clima contribuir, a expectativa é de que a colheita possa ganhar ritmo nos próximos dias. Mais oferta no mercado, mais pressão nos preços. Vamos às cotações lá em Nova York. Julho, 3 dólares e 51 por libra-peso, uma perda aí de 975 pontos. Setembro, 3 dólares e 49 por libra-peso, uma perda de 960 pontos. Dezembro, 3 dólares e 45 por libra-peso, uma perda de 945 pontos. Perdas importantes, portanto, lá em Nova York. Vamos conferir Londres. Londres, que também teve um dia negativo aí para as cotações. Julho, 4.592 dólares por tonelada, uma queda de 104 pontos. Setembro, 4.566 dólares por tonelada, perdendo 126 pontos. E novembro, 4.530 dólares por tonelada, uma queda aí de 140 pontos. A gente tem também os preços praticados nas praças comercializadoras aqui do Brasil e a pressão também nas praças sobre a saca de 60 quilos. Em Guaxupé, no sul de Minas, R$ 2.376 por saca, uma queda de 2,46%. Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.450 por saca, uma queda de 1,21%. E em Campos Gerais, também no sul de Minas Gerais, R$ 2.400, uma queda de 2,44%. Muito bem, chegou a hora da gente falar do mercado do milho. A quarta-feira foi mais um dia de baixas intensas para os preços do milho, tanto na B3 quanto na Bolsa de Chicago. No Brasil, as notícias sobre a boa produção da safrinha, que já começou a ser colhida, teve mais impacto do que o dólar em alta, o que teoricamente poderia estimular as exportações. Também falta um alinhamento nas precificações entre o mercado físico e futuro, o que deixa o mercado muito mais volátil. Tem muita coisa ainda para ser resolvida, segundo os analistas. De um lado, a gente tem a incerteza sobre o impacto da gripe aviária no mercado de grãos, principalmente por conta de uma restrição das exportações de frango e a necessidade de uma redução da produção interna. Isso demandaria menos grãos, mas isso ainda não está totalmente esclarecido. E de outro lado, o clima e o risco de geada, o que era quase uma certeza de acontecer lá no sul do Brasil,
está ficando cada vez mais longe de acontecer, já começa a reduzir aí essa certeza de geadas no sul, com vários modelos retirando os alertas. E isso também traz uma grande interrogação para o mercado, porque as geadas poderiam comprometer a oferta de grãos, obviamente destruindo aí parte das lavouras, mas sem a confirmação dessas geadas, o mercado fica na espera do que de fato pode acontecer. O que, na verdade, tem estimulado aí a pressão nos preços é, obviamente, a chegada aí da segunda safra, uma safra que promete ser bastante ofertada, com bastante aí resultados positivos sendo verificados nas regiões produtoras. Vamos então, primeiro começando com o B3, depois a gente dá uma olhada em Chicago também, mas na B3 as cotações do milho encerraram para julho a R$ 63,60 por saca, uma queda de 1,5%. Para setembro, R$ 64,56, queda de 2,21%. E novembro, R$ 68,30, uma queda de 1,34%. Portanto, os mercados já alinhados à precificação do segundo semestre, com a oferta do milho safrinha já sendo disponibilizada. Na Bolsa de Chicago, a quarta-feira também foi negativa e os futuros encerraram aí perdendo entre 3 e 8 pontos nos principais vencimentos. A gente tem o julho fechando a $4,51 por bushel, desculpe, uma queda de 8,5 pontos. Setembro, $4,29 por bushel, uma queda aí de 4 pontos. E dezembro, $4,43 por bushel, uma queda de 3 pontos. E o presidente do Sindicato Rural de Iamambai, lá no Mato Grosso do Sul, Douglas Peixoto, disse ao Notícias Agrícolas que a colheita do milho lá no município já começou, ainda que de maneira incipiente. Apesar de ainda não haver números sobre a média da produtividade, ele disse que as lavouras estão boas esse ano. 55% se encontram em condições boas ou excelentes. Veja as informações. Segundo alguns dados que a gente tem da ProSoja aqui, que fez o levantamento através do programa que a gente tem no estado, que é o SIGMS, as condições aqui do município de Iamambai, a gente está aqui com uma condição de 55% das áreas em condições boas e ótimas, 20% da área regular e 25% da área ruim. Em um total aí de 48 mil e quase 49 mil hectares de milho plantado. E eu queria entender também, Douglas, a respeito, né, que você falou, cerca de 55% das áreas do milho aí no município de Iamambai, elas estão em condições boas ou ótimas. Isso é devido ao clima? Isso é devido a uma baixa pressão por pragas e doenças? Qual que foi o contexto do desenvolvimento desse milho até o momento? Na verdade, o que aconteceu na nossa região foi o seguinte: a gente veio de uma seca lá em janeiro, né, que acabou afetando a nossa soja, antecipou o ciclo, a gente conseguiu plantar milho no começo de janeiro. E aí, com o retorno das chuvas, no mês de fevereiro, esse milho primeiro plantado, no primeiro plantio de janeiro, ele acabou que pegou um pouco mais de seca, digamos assim, até o retorno regular das chuvas. Então, esses são os milhos que estão com uma condição ruim. Mas o restante com o retorno das chuvas, ou essa noite choveu aqui, então tá tranquilo. Questão de pressão de doenças foi tranquilo também, e a gente está se encaminhando aí para uma boa safra. E agora a soja, o mercado da soja teve um movimento de baixa nesta quinta-feira lá na Bolsa de Chicago, acompanhando perdas mais intensas que se observaram também entre os futuros do óleo. A melhora do clima previsto para os Estados Unidos nos próximos dias também pesou sobre o mercado. Dois fatores, portanto, importantes: os derivados mexendo aí, ajudando a mexer com a formação dos preços do grão, e também o clima melhor aí para o andamento e desenvolvimento do plantio por lá. Isso acaba trazendo uma pressão adicional ao mercado.
Para o Rafael Silveira, da Safras e Mercado, está faltando uma clara e definida tendência para os preços nesse momento lá para Chicago. Segundo ele, o mercado está agora diante de notícias que já conhece, tentando buscar entre essas notícias o equilíbrio dos preços. Veja os detalhes trazidos aí pelo Rafael. É um mercado que está bem dinâmico nesse momento, né? Porque a gente tem, mais uma vez, uma redução de área importante para a safra dos Estados Unidos e que pode ter um novo ajuste, né? A gente tem que cuidar os próximos relatórios do Departamento americano, porque, assim, de certa forma, para a gente ter uma produtividade de 52,5 bushels por acre, nós dependemos bastante da parte climática, né, dos Estados Unidos. Agora, qualquer movimentação atípica de clima pode impactar a produtividade e também impactar a produção final. E se não cair demanda, principalmente pela exportação, né, eu diria no segundo semestre, na entrada de safra dos Estados Unidos, a gente teria sim uma situação de estoques mais apertados e por isso o mercado é mais sensível a movimentações, né, de clima a curto prazo. Agora, da mesma forma, o contrário pode acontecer, né? Se a gente tiver uma queda aí das exportações da soja dos Estados Unidos, uma migração, né, para aquela demanda mais aquecida para a soja brasileira no segundo semestre, por conta da guerra comercial, se voltarmos, né, a ter novos episódios sobre isso, a gente pode ter sim aí um estoque maior até dos Estados Unidos e aí a volatilidade de clima não impactaria tanto. Então, é um cenário bem dinâmico que vai se desenhando, né? A gente tem que acompanhar isso de perto e a soja vai mantendo esse range entre 10,40, 10,80. Um ponto de atenção importante é que a gente viu um mercado, de certa forma, bem sobrecomprado. Até ultimamente, nos últimos relatórios do CFTC, a gente vê que os fundos já diminuíram um pouco das suas posições compradas. Então, o mercado que subiu bastante de forma agressiva agora já está tendendo mais a um equilíbrio, né? E aqui no Brasil a semana tem sido morna para os negócios, sem muito estímulo para os produtores encararem a comercialização. Embora conheçam o intervalo de preços em que a Bolsa de Chicago trabalha o movimento dos prêmios, o dólar, agora o fator é favorável aí para as negociações. Mas o produtor está reticente, esperando aí melhores oportunidades. Vamos ver a cotação da soja em Chicago. De olho na tela, a gente tem para julho 10 dólares e 48 centes por bushel, uma queda aí de 14 pontos, queda importante hoje. Agosto, 10,45, uma queda de 12 pontos mais 75. Setembro, 10 dólares e 29 centes por bushel, uma queda de 12 pontos e meio. Agora o mercado financeiro, destaque para o dólar que fechou cotado aí a R$ 5,69. Vamos conferir na tela, R$ 5,70, uma alta de 0,89%. Na máxima do dia ele chegou a alcançar R$ 5,71. O índice Bovespa encerrou com queda de 0,47% aos 138.888 pontos. Na sessão de hoje, as atenções dos investidores ficaram voltadas aí para os sinais de que o governo pode recuar sobre o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Além disso, o mercado também monitorou a divulgação de novos dados de emprego no Brasil e também a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, em sigla em inglês lá dos Estados Unidos. O documento indicou que a instituição vê um possível aumento da inflação e do desemprego no país, lá nos Estados Unidos, nos próximos meses. O Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, também sinalizou um aumento dos riscos de recessão. Com essa notícia, a gente encerra mais uma edição do Fechamento do Mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que amanhã a gente volta com mais informações e com todos os números aí do Fechamento do Mercado, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Grande abraço, nos vemos amanhã.